Hoje como eu disse, nós vamos continuar essa série maravilhosa, A Igreja que eu Vejo. Se você está chegando hoje pela primeira vez, o que isso significa? A igreja que eu vejo é o ideal de uma igreja humana, é o ideal que alguém sonhou, um ser humano sonhou para que essa fosse uma igreja relevante, uma igreja vista. Não, a igreja que eu vejo nada mais é do que uma frase carregada de fé, que enxerga aquilo que os céus veem como a nossa igreja, como a igreja de Cristo é e deve ser. Isso significa que os céus não falam a respeito de CNPJ, ou de uma placa, ou de uma instituição. Os céus estão falando de nós como corpo de Cristo. Nós somos a igreja dele. Então, se algo precisa mudar na igreja para ficar mais parecido como os céus sonharam e planejaram, os céus não vão mudar a fachada, ou a cor das paredes, ou a temperatura do ar-condicionado. Eu sei que muitos gostariam que isso mudasse, amém? Quantos podem dizer amém? Ai, gente, vocês são muito educados, é porque os meus sogros estão aqui. Mas os céus, quando precisam que a igreja mude alguma coisa, os céus vão mudar alguma coisa em nós, dentro de nós, amém? E hoje nós vamos ler um texto, e esse texto é um texto do Antigo Testamento. Nós vamos ler, você já pode abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículos 11 em diante. Nós vamos saltando alguns versículos, mas antes de nós irmos para a palavra, enquanto escrevia essa mensagem, eu lembrava de uma cena que eu vivi alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, sempre no trajeto que eu fazia, correndo, porque sim, nesse tempo eu corria, e em nome de Jesus eu declaro que vou voltar a correr, amém? Até uma criança disse amém, gente. Tá dando para ver tanto assim. E nesse trajeto que eu percorria, existia um lugar de casas muito antigas, mas muito antigas mesmo. E essas casas, elas eram renovadas o tempo todo. O próprio governo estava dando incentivo, porque eram casas históricas. Então você podia até renovar, remodelar a parte interna, mas a fachada não podia ser mexida. E a verdade é que aquela rua já tinha todas as casas, todas elas renovadas. Era linda, cada casa de uma cor, era muito bonito. Mas tinha uma casa em especial que ela estava completamente destruída. Sinceramente, completamente em ruínas. Não tinha janela, tinha um pouquinho de vidros completamente quebrados, a fachada escurecida, tapumes de madeira tapando a entrada da porta. Era horrível, estragava o cenário. E eu tenho certeza que todo mundo que passava ali ia acompanhando a beleza daquela rua, as árvores e as cores das casas. Mas todo mundo que passava na frente daquela casa olhava e disse: nossa, que negócio que destoa, é tão esquisito. E todo dia eu passava por ali, até que um dia eu passei novamente e tinham tirado o tapume e haviam pessoas reconstruindo aquelas ruínas, e essas pessoas juntavam pedras, as pedras que podiam ser utilizadas novamente na fachada, que não podia ser movida daquela estrutura, eles arrumavam e começaram a pintar. E semana após semana que eu ia passando por ali, aquela fachada estava cada vez mais bonita, cada vez melhor. Sabe, a grande verdade é que alguém enxergou naquelas ruínas algo que poderia ser diferente. Alguém decidiu que aquelas ruínas não seriam o fim da história daquela casa. Eu sei que isso aqui parece poético demais, mas eu já vou chegar no ponto que é importante para a gente. Antes daquela casa começar a mudar por fora, de ela ganhar cor, ganhar vida, alguém precisou enxergar que ela ainda tinha chance, ela ainda podia ser restaurada. Eu sei que muitos de nós, principalmente quem não tem muita habilidade com construção e não entende muito de construção, você olha algumas coisas e diz: não, isso aqui nunca, jamais vai poder ser uma casa de novo. Quando nós entramos nesse prédio, a gente tem algumas fotos, eu não trouxe hoje, já mostrei para vocês, alguns lembram, a gente olhava e alguns mais incrédulos, leia-se minha esposa, ela olhava e dizia: essas paredes nunca vão ficar boas, não tem como. Era um desespero cada vez que a gente entrava aqui, mas alguém conseguiu sonhar e conseguiu enxergar que ela poderia ser novamente uma construção que abrigasse pessoas. Sabe, eu não sei se você tem esse sentimento às vezes, mas eu preciso reconhecer que eu tenho. Às vezes eu sinto que tem áreas da minha vida que se parecem com essa casa que eu falei no início. São áreas que
parece que eu abandonei. Você sente isso às vezes? Parece que você abandonou algumas áreas da sua vida, alguns sonhos. Parece que a gente abandonou uma dor no passado, uma dor antiga que não foi tratada. A gente abandonou uma relação que foi esfriando aos poucos, e a gente simplesmente disse: eu não vou mais investir nesse negócio, porque isso aqui está em ruínas, isso aqui não tem mais chance, já pegou fogo, já destruíram as portas, os vidros estão todos quebrados. Mas se continua vivendo. Alguns de nós, essas ruínas são a nossa própria fé em algumas coisas. Essas semanas atrás, a gente conversava com pessoas da nossa casa, pessoas amadas do nosso coração, que estão aqui hoje. E uma das coisas que essa pessoa disse: olha, eu tenho vivido essa situação na nossa vida há tanto tempo, que a verdade é que eu creio em Deus, eu conheço Deus, mas a verdade é que é como se eu não tivesse mais fé para essas coisas. E eu lembro, isso me tocou muito, que essa pessoa disse: olha, eu tenho fé para a mesma coisa na vida de outras pessoas, porque eu vejo Deus fazendo na vida de outras pessoas sobre esse assunto, mas parece que na minha Deus não quer, Deus desistiu, Deus abandonou, Ele não quer mexer nessa ruína, e eu já desisti disso. Sabe, existiu esse homem no Antigo Testamento chamado Neemias. E Neemias, antes de nós lermos o texto, ele recebeu a notícia, ele morava em outro lugar, e ele recebeu a notícia dos seus compatriotas, do lugar onde ele nasceu, da sua terra natal, do seu país. Ele recebeu a notícia que a sua cidade estava em completas ruínas. Os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas, havia sido invadido, e as pessoas viviam no meio da destruição, no meio das ruínas. As crianças corriam no meio das pedras caídas e queimadas, e a cidade não tinha nenhum tipo de segurança. E quando ele ouve essa notícia, ele decidiu que ele não ia passar o resto da vida dele lamentando por aquelas ruínas. Ele decidiu que ele ia fazer alguma coisa, que ele não iria mais ficar olhando o muro subir. E esse é o título dessa mensagem hoje: não assista mais o muro subir. Às vezes nós queremos reconstrução na nossa vida, ou vemos reconstrução na vida de outras pessoas, mas nós estamos como espectadores, assistindo o muro de outros subirem. Deixa eu te falar uma coisa, eu acredito que hoje é o dia de muitos de nós deixarmos de assistir o muro subir sozinho na vida de outros, subir sozinho, quem sabe, na nossa vida, e colocarmos a mão na massa, a mão no arado, a mão no trabalho, e sermos parte significante daquilo que o Senhor quer reconstruir na nossa vida. Neemias capítulo 2, versículo 11, nós chegamos nesse momento que nós vamos ler, onde Neemias, logo depois que ele recebe a notícia, e depois que ele recebe a notícia, o texto diz que ele se sentou e chorou, ele sentiu profundamente. Mas o versículo 11 diz, ele falando a respeito dele: eu cheguei a Jerusalém, e durante 3 dias não contei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para fazer por Jerusalém. De noite me levantei e saí com alguns dos meus companheiros. O versículo 17 diz: então eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Vamos reconstruir as muralhas da cidade e vamos acabar com a nossa vergonha. E contei como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também o que o rei havia me dito. E aí eles me responderam: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Então, no capítulo 4, versículo 6, um pouco mais no final da história, Neemias diz: assim nós reconstruímos a muralha, e ela chegou até a metade da sua altura, pois o povo estava animado para trabalhar. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Há coisas que Deus faz por nós, há coisas que Deus faz em nós, mas também há coisas que Deus deseja fazer conosco. Há coisas que Deus deseja mudar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver a nossa vida. Sabe por quê? Porque fé não é ficar parado diante das ruínas da nossa vida, esperando que tudo mude sozinho. Isso é pensamento positivo. Isso é aquilo que uma criança faz quando assopra as velhinhas do bolo no seu aniversário e diz: olha, faz um desejo, fecha os olhinhos e faz desejo, e ele pensa. Isso é pensamento positivo. Não necessariamente é fé, porque fé é discernir o próximo passo e começar a caminhar.
Às vezes nós vivemos a ideia de fé como, ok, eu creio que Deus vai fazer comigo, então eu vou me sentar, cruzar os braços, e eu vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu vou esperar um milagre cair do céu, eu vou esperar a conta do banco encher, eu vou esperar pessoas virem me pedir perdão, eu vou esperar os milagres acontecerem, e Deus faz. Deus tem poder para todo tipo de milagre, mas Deus usa a nossa fé ativa para iniciar o milagre. Sabe, Neemias não tinha condição de fazer aquilo que ele fez. Ou seja, foi sobrenatural o tanto de rendimento, porque Neemias reconstruiu todos os muros da cidade, que estavam anos e anos derrubados e queimados, em apenas 53 dias. Deus fez um milagre, mas depois que Neemias se apontou e disse, eu vou ser parte do milagre, eu vou ser parte da reconstrução. Deixa eu te dizer isso, você não precisa reconstruir tudo na sua vida hoje. Mas você precisa parar de apenas assistir as coisas, de apenas ficar esperando as coisas acontecerem. Sabe, Jerusalém não estava com uma aparência, era mais do que não estar com uma aparência boa. Não era apenas uma aparência ruim. Uma cidade sem muros naquela época era algo vulnerável, algo que estava suscetível a qualquer tipo de ataque. Uma cidade sem portas literalmente significava uma cidade ajoelhada, prostrada, envergonhada, sem a possibilidade ou a capacidade de se defender, de defender os seus. Os homens, os pais de família estavam envergonhados, porque também não tinham a capacidade de defender os seus filhos, as suas esposas, a sua família. Qualquer inimigo podia entrar a qualquer momento, qualquer ameaça pequena era uma grande ameaça. Mas sabe o que me choca? É que aqueles muros não tinham caído na semana passada. Havia aproximadamente 100 anos que Jerusalém tinha sido destruída. Gente, você está entendendo? Às vezes a gente pensa, não, isso aconteceu ontem, ainda não deu tempo. Tinha muito tempo que Jerusalém estava vivendo nas ruínas. Tempo suficiente para começarem a se acostumar com as ruínas. Tempo suficiente para começar a achar que as ruínas faziam parte da sua paisagem, da paisagem da sua vida. Sabe, isso fez com que eles se acostumassem com ela. Deixa eu te convidar a pensar agora, se você puder, aí dentro de você, não responda isso, mas responde isso para você. Qual é a ruína que você, quem sabe, já se acostumou na vida? Qual é o ponto que você tem vivido hoje, que você sabe que é ruína, mas já passou tanto tempo que você só segue vivendo com esse negócio? Você só segue caminhando por cima de pedras, desviando de madeiras, sentindo o cheiro de coisas queimadas, e você já não olha mais, aquilo já virou parte de quem você é, da sua vida. O que você está tratando como paisagem, mas na verdade é ruína? Esse texto mostra que Neemias, ele estava longe do país dele, ele havia sido levado como cativo, e ele estava, na verdade ele era um servo do rei, e no palácio e tudo mais, ele estava longe de Jerusalém, ele não vivia a realidade de Jerusalém. Atenção a isso, Neemias não sentia o cheiro de coisas queimadas, Neemias não tropeçava em pedras, pelo contrário, Neemias andava com boas roupas no palácio, com autoridades, com boas comidas. Ele vivia um momento incrível a nível de ser humano, a nível das coisas, dos confortos da vida. Ele vivia no palácio, tinha essa posição importante. Mas sabe o que é incrível? Que Neemias compreendeu uma verdade, e a verdade é que eu posso até não ser culpado pela destruição, às vezes, da minha própria vida, mas eu ainda posso assumir a responsabilidade pela reconstrução. Às vezes a gente é ferido realmente por várias coisas. Às vezes até um silêncio de Deus nos fere, não deveria, mas nos fere. E a gente olha e diz, eu não tenho culpa disso que está acontecendo comigo, eu não tenho culpa da destruição na minha vida, eu não tenho culpa disso que está acontecendo na minha família. E às vezes realmente você não tem culpa. Mas ainda assim, mesmo sem ter a culpa, nós podemos assumir a responsabilidade da reconstrução. Neemias não precisava. Eu acho incrível que Neemias chora. Neemias senta e chora quando escuta a notícia. Gente, a gente só chora quando a gente se importa, quando aquilo mexe com a gente. Neemias senta, chora, ora, e oração aqui significa dependência de Deus. Quando a gente está vivendo tempo de ruína, o que você faz? Você sente ou você esconde, finge que não está sentindo e continua a vida?
Neemias sente profundamente, chora, mas Neemias também ora, mostra a dependência de Deus. Neemias começa a planejar a reconstrução. Eu acho maravilhoso que a Bíblia nunca nos pede para a gente fingir que está tudo certo. A Bíblia nunca nos pede, e aqui Neemias mostra, nunca foi a intenção esconder o problema, esconder as ruínas. Nunca foi a intenção fingir que estava tudo bem. Mas Neemias também não condenou ninguém porque tudo estava indo mal. Ele apenas disse: vamos reconstruir. Essa é uma palavra de esperança para o meu e para o seu coração. Sabe, aquilo que está quebrado não precisa permanecer quebrado. Aquilo que você tem vivido na sua vida, que você sente que já quebrou há um tempo, não precisa e não deve continuar quebrado. Ruínas não precisam ser o último capítulo da tua história. Por isso, deixa eu falar com você sobre 3 conselhos que a história de Neemias, esse trecho que nós lemos, quem sabe nos mostra e fala ao nosso coração. E o primeiro conselho para pessoas que estão vivendo há tempo demais na ruína, em áreas da sua vida, é: não te acostuma com as ruínas. Não te acostuma com as ruínas. Quando Neemias ouve a história da cidade, ele senta e chora. Quando eu vi isso, sentei e chorei. Neemias chorou porque ele ainda conseguia sentir. Sabe, o tempo, o que ele vai fazendo às vezes na nossa vida, essa história de que o tempo cura todas as coisas, você sabe que é mentira, né? Você já entendeu isso, né? O tempo não faz nada, o tempo só prolonga a decisão que você tomou. Se você decidiu entregar a tua dor para o Senhor, o tempo não vai curar, mas o Senhor vai curar através do tempo. O tempo sozinho não cura absolutamente nada. Mas Neemias conseguia ainda sentir o que o tempo às vezes faz conosco. Quando nós não nos aprontamos em fé ativa, o tempo vai cauterizando aquela mágoa, aquele machucado dentro de nós. Vai cauterizando aquela briga, que só ficou na briga, não teve a solução. Aquele desentendimento no casamento, ele vai ficar lá, enquanto ele não for tratado, enquanto ele não for cuidado, enquanto ele não for reconstruído. Está cauterizado, mas Neemias ainda sentia. Ele não tratou a destruição como algo normal. Ele não disse: Jerusalém sempre foi assim, não tem nada que a gente possa fazer, é melhor a gente aceitar do jeito que está. Sabe, o choro de Neemias revela o coração, que o coração dele ainda estava vivo. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, talvez hoje seja o dia de você voltar e dizer: sabe de uma coisa, eu tenho que colocar um ponto final na ruína da minha vida, nessa área da minha vida. Você precisa não se acostumar com as ruínas. Sabe, às vezes você não está em paz. Às vezes você só responde: não, está tudo em paz, está tudo na paz. Você não está em paz às vezes. Às vezes você só se acostumou com aquilo. Às vezes você não está em paz, você apenas se acostumou com o silêncio dentro de casa, apenas se acostumou com a distância dentro do casamento, você apenas se acostumou com os filhos não conversarem mais, apenas se acostumou com uma fé sem alegria, ou com uma ansiedade que governa todas as tuas decisões. Talvez você não está em paz, você não está tranquilo, apenas se acostumou com aquele pecado repetido e repetido e repetido e repetido, com feridas antigas. Talvez você só tenha se acostumado com uma vida muito menor do que aquela que Deus pode te dar. E esse é um perigo incrível hoje. A gente vai vivendo porque as redes sociais e tudo ao nosso redor nos pregam sem pregar que a gente tem que mostrar as melhores coisas da nossa vida. E tá certo, você não tem que ficar mostrando para ninguém a sua desgraça. Isso aí você guarda, mostra para Deus e Deus resolve. Mas às vezes essa ideia de vida vai nos mostrando e contando uma conversa de que essa é a vida única, e tudo que eu tenho dentro de mim guardado tem que ficar escondido, e não tem que ser tratado, e não tem que ser resolvido, e não tem que ser reconstruído. Deixa as ruínas do meu passado, ou às vezes do meu presente, escondidas para ninguém ver. Gente, quando a gente esconde uma ruína, ela não pode ser reconstruída, precisa ser mostrada para Deus. No começo, quem sabe, isso te incomodava, mas depois essa parte começou a parecer normal. Eu não sei se você já ouviu a teoria das janelas quebradas. Já ouviu essa teoria? Essa é uma teoria de 1982,
de dois cientistas sociais, um chamado James Wilson e outro George Cailin. Eu acho que é assim que se pronuncia. E eles defendiam que a desordem e o descaso continuado em um ambiente atraíam mais desordem, mais descaso, mais vandalismo, mais crime. E essa é uma verdade. Quando você passa na frente de um lugar onde tem vários vidros e várias janelas, e uma ou outra janela está com os vidros quebrados, e de repente você vê alguém na rua levantando, pegando uma pedra e quebrando outra. Por quê? Porque está quebrado. Agora, se você decide consertar todas aquelas janelas, limpar a fachada, arrumar, reconstruir, ninguém mais se sente no direito de pegar uma pedra e quebrar. O ser humano é assim, nós vivemos dessa maneira. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisa na tua vida que você precisa arrumar as janelas, reconstruir os muros, e Deus está nesse negócio. Se você disser: Deus, eu preciso te colocar isso à tua disposição para o Senhor transformar. Sabe, hoje Deus não está expondo você para te envergonhar. O que Deus faz na nossa vida é trazer luz para reconstruir a nossa vida. Sabe, eu e você nunca vamos reconstruir aquilo que nós aprendemos a chamar de normal. Porque aquilo que nós aprendemos a chamar de normal não é o foco da nossa vida, não é foco daquilo que nós estamos fazendo. É normal, eu só me acostumei com isso. Neemias, ele não começou colocando pedras no muro. Neemias começou permitindo que a realidade da ruína tocasse o seu coração. Ei, talvez é isso que hoje você precisa. Permita que a tua realidade toque teu coração de novo. Amoleça o teu coração mais uma vez e diz: Senhor, eu preciso do teu toque nessa área. Não fuja daquilo que Deus está te mostrando, porque tem dores que reaparecem na nossa vida, não para nos destruir, mas reaparecem para que o lugar de cura comece outra vez. Deixa eu te perguntar, com que ruína você já se acostumou? Aquilo que antes doía, mas agora você só aceita. Que ainda está de pé, por fora, mais ou menos, mas por dentro está completamente destruído. Deixa eu te falar isso, não se acostume mais com as ruínas, porque o meu Deus, o teu Deus, não te criou para você viver com partes da sua vida em ruínas. Ele é um reconstrutor, Ele faz tudo novo. Will, você não conhece meu casamento? Ele tem poder para reconstruir. Você não conhece as crises e as brigas da minha família? Ele tem poder para reconstruir. Will, você não conhece o meu emocional, a minha mente? Eu já tentei tirar minha própria vida 2, 3, 4 vezes. O Senhor tem poder para reconstruir. Quando nós reconhecemos e assumimos isso, o segundo conselho desse texto é: assuma responsabilidade pela sua missão. Assuma responsabilidade pelo seu papel na missão, pela sua parte do trabalho. O versículo 17 do capítulo 2 diz que Neemias junta as pessoas e diz: vamos reconstruir, vamos fazer isso. Sabe, Neemias não tinha causado a destruição, Neemias não tinha destruído todas as coisas, Neemias não tinha participado daquilo, mas ele decidiu participar da reconstrução. Talvez você não causou a destruição, mas você pode se envolver na reconstrução. Isso é maturidade, gente. Maturidade, ela para de apontar dedos e ela começa a dizer: não quero saber quem foi, porque isso não é importante. Saber quem fez não vai reconstruir nada na minha vida, não vai reconstruir nada na minha família, não vai reconstruir nada na minha igreja ou na minha empresa. Agora, eu assumir a responsabilidade, ainda que eu não tenha responsabilidade ao natural por isso, vai trazer transformação. Sabe, talvez algumas coisas que aconteceram com você não tenha sido a sua culpa. Você não escolheu ser ferido, você não escolheu ser abandonado, a tua família, você não escolheu a tua família, você nasceu na tua família. Você não escolheu a tradição, não escolheu algumas perdas pelo caminho, algumas marcas que você carregava, ou que você carrega até hoje. Mas agora você pode decidir uma coisa, você pode decidir o que vai ser construído através das tuas mãos. Sabe, nós não controlamos tudo o que acontece conosco, mas nós podemos decidir ainda o que nós vamos fazer acontecer. Neemias podia passar a vida inteira procurando os culpados, mas ao invés disso, ele começou a procurar pedras. Ao invés de perguntar quem é que fez isso, quem é que não fez nada até agora,
Quem são as pessoas que moram aqui e não fizeram absolutamente nada? Como é que deixaram isso acontecer? Não, ele começou a procurar pedras. Pedras que pudessem reconstruir muros que um dia foram fortalezas, muros que um dia foram famílias inteiras, muros que um dia foram casamentos fortes e firmes. Agora Neemias começa a procurar pedras ao invés de culpados, sabe? Eu acho que eu e você, nós, os seres humanos, nós sempre gostamos de procurar mais culpados do que pedras para reconstruir. Alguém se identifica comigo? Posso não estar sozinho aqui? Ok, 2, 3 sinceros, os outros todos precisam de oração. Sabe, assumir a responsabilidade não é dizer a culpa foi minha. Assumir a responsabilidade é dizer, olha, eu não vou permitir que esse negócio governe o resto da minha vida, o resto da minha história. Não espera sentir que está tudo pronto ao seu redor. Neemias começou porque ele compreendeu que permanecer parado também era uma decisão. Sabe, às vezes simplesmente estar parado é uma decisão. E é uma decisão que não vai reconstruir. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tem momento para chorar, tem momento para orar, tem momento para se levantar. E eu sinto, em nome de Jesus, que hoje, para muitos de nós, é momento de se levantar. Você já chorou, você já clamou, você já orou, você já buscou. Agora se levanta, coloca pé em marcha. Terceiro e último, eu e você não fomos chamados para reconstruirmos sozinhos. Neemias não tinha condição de fazer aquilo, gente. Se você ler a história, Neemias não era construtor. Ele não tinha a habilidade de saber construir muralhas. Ele nunca tinha feito isso. Não era papel dele. Ele não sabia fazer. Ele não tinha como fazer sozinho. Mas no versículo 18, depois que Neemias diz, olha, vamos todos reconstruir, se juntem a mim, vamos fazer isso aqui acontecer, a resposta de todos foi, nós vamos começar a reconstrução. 100 anos não fizeram nada com aquele povo, mas um homem usado pelo Senhor, que entendeu que a responsabilidade podia ser dele pela reconstrução, mas não tinha sido dele aquilo que aconteceu. Um homem foi usado por Deus para agora toda a nação dizer, nós vamos reconstruir esse negócio, vamos fazer esse negócio acontecer. Sabe, Neemias recebeu a visão de Deus, mas o muro só foi reconstruído quando outras pessoas se levantaram para reconstruir. O capítulo 3 de Neemias é uma lista incrível de nomes, de sacerdotes, de artesãos, de comerciantes, tem governadores, pais, filhos, famílias inteiras, pessoas diferentes umas das outras, trabalhando pelo mesmo propósito, a reconstrução da cidade, a reconstrução daquilo que agora era vergonha para algo que dava orgulho. Meu irmão, minha irmã, Neemias não precisou fazer nada sozinho, cada pessoa assumiu um trecho, cada pessoa assumiu uma parte. Sabe, isso é o lindo de quando nós decidimos reconstruir. Quando nós decidimos reconstruir ruínas, outros se somam ao nosso redor. Existem reconstruções que elas não vão acontecer enquanto eu e você estivermos isolados. Isso é um dos males mais atuais hoje. Nós nos isolamos nas nossas ruínas, porque nós sentimos vergonha de ter falhado, de ter quebrado, de estar na ruína, quem sabe. E ao invés de buscar ajuda, ao invés de chamar outros, olha, me ajuda a reconstruir isso aqui, olha, eu não sei fazer isso aqui, porque eu tentei e deu errado, a gente se esconde, a gente tapa a nossa ruína, para que ninguém veja. Gente, como se todos nós não soubéssemos que nós não sabemos de tudo. Mas a gente trata assim algumas coisas da nossa vida. Uma falência de empresa, a gente esconde, a gente não pede ajuda para ninguém. Mesmo que tenha uma pessoa altamente habilidosa em reconstruir empresas ao nosso lado, a gente não pede ajuda, a gente fica sozinho. O casamento está aos pedaços, e a gente tem casais de líderes ao lado, que a gente olha e diz, nossa, eu queria ter uma família assim. Vai e pede ajuda, diz, olha, me ajuda. É claro que é você que vai ter que colocar a mão na massa, mas alguém pode te ajudar. Nós não reconstruímos nada sozinho. Sabe, tem batalhas na nossa vida que a gente precisa de oração, é óbvio. Mas tem batalhas que a gente também precisa de conversa. Tem feridas que precisam da presença de Deus, mas elas também precisam de tratamento. Tem famílias que precisam de fé,
mas também precisam de humildade para pedir ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: pedir ajuda não diminui a tua fé. A igreja que eu vejo é como Jesus, que não tem problema de se juntar a outras pessoas para reconstruir algo que é grande, algo que é importante, algo que é valioso para Deus. Sabe, muitas vezes é a forma como Deus está respondendo a nossa oração, não com um milagre caído do céu, mas com pessoas que possam nos ajudar a reconstruir. Sabe, é muito comum e até um pouco clichê que pessoas que estão se sentindo magoadas, entristecidas com algo ou com alguém se isolem. Eu não estou falando nenhuma novidade. Quando a gente está magoado, a primeira coisa que a gente faz é se esconder, a gente se retrai. A gente não vai dizer: olha, eu estou magoado contigo, eu estou triste com você, você falou isso, olha, não foi legal. A gente se retrai, a gente se esconde, a gente guarda a nossa mágoa. E aí quando pergunta: como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Não, tá tudo certo, tá, mas e entre a gente? Tudo maravilhoso. Sabe, talvez você tenha aprendido que ser forte significa não precisar de ninguém. Mas força não é esconder as nossas ruínas. Força é ter coragem para permitir que outras pessoas seguras construam ao nosso lado. Sabe, a restauração começa com um pedido de ajuda. Deixa eu te falar isso, a minha restauração começou com um pedido de ajuda. A minha restauração não começou sozinho, fechado num quarto. A dor começa lá, no isolamento. Mas a nossa restauração começa quando a gente abre o nosso coração para alguém maduro na fé, para dizer: me ajuda, porque eu não consigo mais sozinho. Me ajuda porque não vai dar certo, eu já tentei muitas vezes, sozinho não dá mais, eu preciso de ajuda. A nossa restauração começa com um pedido de ajuda. Começa com: olha, eu não estou bem, eu não consigo fazer sozinho. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você precisa dizer para alguém maduro, que você confia: olha, meu casamento precisa de ajuda, minhas emoções precisam de ajuda, eu preciso conversar, eu preciso de oração, eu preciso de um acompanhamento. Sabe, é por isso que Deus nos dá família, comunidade, é por isso que Deus nos dá pessoas, porque nem todo mundo precisa reconhecer as suas ruínas, mas alguém precisa. Não é todo mundo que tem que conhecer as tuas ruínas, mas alguém precisa para te ajudar, alguém precisa saber. Então deixa eu te falar uma coisa: escolha pessoas maduras, escolha quem sabe orar, escolha quem sabe ouvir, escolha quem não usa a tua dor como um assunto em outras rodas de amizade, escolha quem ajuda você a caminhar na direção da verdade, na direção de Deus. Sabe, a beleza da igreja não está em reunir pessoas que tem tudo na sua vida resolvido. Essa não é a beleza da igreja. A beleza da igreja está em formar uma família onde ninguém precisa reconstruir sozinho. Deus não te deu uma família de fé para você continuar a reconstruir os muros que foram derrubados, quem sabe por outra pessoa, por outra situação, quem sabe por você mesmo sozinho. Deus te deu uma família não para você enxergar no domingo e dar um high five no momento da conexão. Deus te deu uma família para reconstruir do teu lado, para que você possa pedir ajuda, para que você possa dizer: me ajuda, minha fé está balançando, eu tô, como essa pessoa que eu falei, eu dei testemunho de algumas semanas atrás: olha, a gente está vindo aqui, eu estou vindo aqui porque eu preciso de ajuda, eu conheço a Jesus, eu tenho fé, mas nessa área a minha fé esgotou, eu não sinto mais que Deus quer fazer alguma coisa comigo. E eu e a Débora disseram: nós vamos caminhar mais do lado de vocês, Deus ainda tem algo para vocês, o Senhor ainda vai reconstruir essa história. Não é pensamento positivo, é fé, porque quando o objeto da minha fé é Deus, é uma fé verdadeira. Talvez a única coisa que você precisa é pedir ajuda, é dizer: ei, me ajuda aqui, ei, me ajuda nas minhas finanças, você é melhor do que eu nisso, você trabalha com esse negócio, olha, eu estou tentando, mas está uma bagunça aqui em casa, nas finanças pessoais, ou até nas finanças da minha empresa. Ei, me ajuda a conseguir uma nova oportunidade de emprego, me ajuda. Não é que a pessoa tem a tua resposta, Deus tem a tua resposta, mas por frequência Deus usa a sua igreja para ser resposta para a sua própria igreja. Sabe, quando uma pessoa encontra apoio, uma casa começa a mudar. Quando alguém recebe cuidado, quando alguém recupera as suas forças,
Ele recupera as forças, não apenas para si só, mas para recuperar a força de outros. Quando uma família é restaurada, uma geração inteira agora começa a ser afetada, a desfrutar disso. É assim que Deus constrói algo maior. Primeiro dentro de nós e depois através de nós. A vida de fé não pode parar apenas primeiro em nós e só em nós, e segundo em nós, e em terceiro Deus faz mais. A vida de fé não é assim. E quem se converte vive isso. Vive um momento da sua vida onde Deus começa a derramar sobre a sua vida, transformar o seu coração, curar os vícios, libertar. Mas chega um momento que você começa mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Mas tem um momento que não parece que tudo para. Você já percebeu? Parece que, nossa, tudo aquilo que eu vi parou. O que aconteceu? Eu desapaixonei de Deus. Deus parou de falar comigo. Deus está bravo comigo. É um silêncio de Deus. Não, agora é o momento. Você foi curado, você foi transformado. Agora é o momento de entregar. Eu vou fazer esse exemplo, e não sei nem se isso é teológico, mas é como se a torneira dos céus ela fosse aberta ou fechada à medida que eu estou disposto a entregar para os outros. Talvez Deus não parou de falar, talvez Deus não parou de fazer, talvez a torneira apenas diminuiu só para a tua quantidade necessária. Mas quando Deus encontra homens e mulheres fiéis que dizem: a culpa não foi minha, mas eu assumo a responsabilidade, eu não destruí aquela família, mas eu assumo a responsabilidade de reconstruir, os céus começam a abrir uma torneira sobre a nossa vida, para que tenhamos em abundância para nós e tenhamos para os outros. Sabe, pessoas reconstruídas reconstroem aquilo que está ao redor. Neemias não reconstruiu apenas uma parede, gente. Neemias ajudou um povo a recuperar a identidade, a recuperar a segurança, a recuperar a esperança. Sabe, quando Deus reconstrói alguém, o resultado nunca termina naquela pessoa. Uma pessoa curada muda a atmosfera da sua casa. Ela não anda mais carrancuda dentro de casa, agora ela sorri para os filhos. Uma pessoa que tem o seu relacionamento com a sua esposa, seu marido restaurado, agora os filhos começam a ser beneficiados. Agora os colegas de trabalho começam a ser beneficiados. Cara, o que aconteceu com você? Você ganhou na loteria? Você diz: não, eu ganhei, o meu casamento foi reconstruído. Era impossível, mas Deus fez. Isso muda outras pessoas. Mães que estão aqui, mães fortalecidas, influenciam uma casa, e a sua casa influencia outras casas. Uma pessoa que está emocionalmente saudável, ela deixa de espalhar a sua própria dor. Um profissional que é íntegro transforma o ambiente onde trabalha, sabe? Pessoas reconstruídas não permanecem indiferentes diante das ruínas ao redor. A igreja que Jesus está fazendo de nós não é uma igreja indiferente à dor do mundo, é uma igreja que está completamente envolvida na dor do mundo, não para sentir dor, para sentir mágoa, para ficar chorando num canto, mas para reconstruir famílias, para reconstruir ambientes, para reconstruir casas. Sabe, uma igreja que entende que quem sabe não foi a culpada, mas pode se tornar responsável, ainda que não tenha os recursos, ainda que não tenha capacidade, ainda que nunca tenha feito aquilo, transforma uma nação. Essa é a igreja de Cristo. 11 pessoas desajustadas, mas que decidiram entregar a sua vida para seguir o Mestre Jesus. 11 pessoas que viram a morte do seu mestre, do seu amigo, mas que foram encontradas pela graça de Jesus. 11 pessoas, através da graça de Jesus, mudaram a história da humanidade. Você acha que esse grupo de pessoas não pode mudar Balneário Camboriú? Você acha que esse grupo de pessoas juntas não pode mudar uma família, 2, 3, 10, 100, 15, 1000? É claro que pode. Deus não precisa da nossa desenvoltura ou da nossa performance. A performance é Ele que garante. Ele precisa apenas de um sim. Eis-me aqui para reconstruir, seja o que for. Ah, Will, você está falando isso de reconstruir, mas eu estou sofrendo. Ei, conta com a minha ajuda. Não só com as minhas orações, conta com a ajuda dessa igreja. Onde é que você está sofrendo no seu casamento? A gente tem pastores e conselheiros habilitados para te ajudar nisso, que já ajudaram centenas de casamentos.
Ah não, meu problema é nas finanças, eu não consigo sair desse negócio. Olha, nós temos irmãos aqui que sabem como sair de dívida, gente. Estou falando sério. Que sabem o passo a passo para transformar a vida financeira. Pede ajuda, a gente te conecta, abre a ruína e Deus vai transformar. Will, eu estou sem fé, isso aqui eu não aguento mais. Deixa eu orar com você, deixa eu te acompanhar, deixa alguém caminhar do teu lado, deixa um facilitador de Zoe Grupo caminhar do teu lado todos os dias, te ligar todos os dias. Vamos lá, meu irmão, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos correr na praia junto. Enquanto a gente corre, a gente fala do Senhor. Enquanto a gente fala do Senhor, Ele transforma a nossa vida. Você não está sozinho. Não tenta reconstruir sozinho. Sabe, uma igreja saudável é o reflexo de pessoas saudáveis. Pessoas que aprenderam a assumir a responsabilidade, pessoas que aprenderam a pedir ajuda, a perseverar, aprenderam a servir sem precisar de aplausos, a construir e reconstruir e reconstruir. Neemias 3 mostra que cada família trabalhou num pedaço. Alguns reconstruíam perto da sua própria casa. Gente, isso é tão poderoso porque reconstrução não começa longe, reconstrução começa perto. Reconstrução começa em nós, na nossa família, nos nossos amigos, e nós vamos ampliando a reconstrução. Mas ela começa com aquilo que está ao teu alcance, aquilo que está nas tuas mãos. Começa dentro da nossa casa, na forma como a gente fala, na maneira que a gente lida com os conflitos, no modo que a gente trata com as pessoas, na decisão de não repetir ciclos e na disposição de deixar um ambiente melhor todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa: a tua reconstrução começa no teu casamento, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento com os teus filhos. Ah, eu já tentei, eu não aguento mais. Deus tem poder, te abre para a reconstrução. Essas ruínas não podem ser o último capítulo da tua história. E eu creio que hoje Deus está colocando um ponto final nessa página do livro da tua história, nessa página de ruínas, e colocando na verdade um ponto final, não, uma vírgula, e depois da vírgula ele escreve mas Deus entrou na minha vida. Eu vivia ruínas no meu casamento, mas Deus entrou no meu casamento. Eu vivia ruínas no relacionamento com os meus filhos, mas Deus entrou no relacionamento com os meus filhos. Sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar crendo que o Senhor está fazendo uma obra na tua vida. E eu creio que milagres vão acontecer, mas não milagres a partir de uma fé morna, vazia, passiva e apática. Milagres a partir de uma fé que se responsabiliza pelo seu trecho, se responsabiliza pelo seu espaço e constrói algo maior no reino de Deus. Será que eu posso te convidar a ficar em pé? Eu quero orar por você. Sabe, enquanto nós formos orar, deixa eu te convidar a orar com fé. Vamos criar um ambiente de fé nesse lugar, um ambiente de mentes e corações conectados em uma só coisa: buscar a graça do Senhor para transformação. Amém? Será que nós podemos fechar os nossos olhos? Se você se sentir confortável, levanta as tuas mãos. Não importa mais quem está do teu lado, não importa se é filho, filha, amigo, amiga. Esse é um momento seu e Deus, e ao mesmo tempo é um momento da igreja buscando e clamando aquele que é a única resposta, aquele que é a única direção. Enquanto eu oro, eu quero te convidar a orar também. Abra a tua boca, peça ao Senhor reconstrução. Diga aos céus qual é a tua ruína. Senhor, a minha ruína é o meu casamento. Senhor, a minha ruína são as minhas emoções. Senhor, a minha ruína é a minha decepção.